Pai, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 9 da Revista dos Adultos, que da lição é o caminho, a verdade e a vida. Tema trimestre, o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, revista comentada por pastor Helenay Cabral. Glórias a Deus. Dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre o Evangelho de João, vamos falar dessa importante declaração do Senhor Jesus, uma das importantes que está em João 14, pois João 14 é riquíssimo de ensinamento, de instrução, de promessa, de esperança para a igreja, que o próprio Jesus nos dá, através das suas declarações, do conforto que ele faz ali aos apóstolos, pois já estava chegando a sua hora. Ele revela ali para os apóstolos que não era motivo de ficarem turbados, mas pelo contrário, terem bom ânimo, se alegrarem, porque estava tudo se cumprindo ali a palavra de Deus. E ele também declara, no meio desse discurso, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que estaremos estudando nesta aula. O texto áudio diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Verdade prática: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça nossa fé e consolida nossa comunhão com Deus. O texto bíblico se encontra em João 14, de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Glórias a Deus. E os objetivos da nossa lição serão apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incerteza, bem como as certezas e convicções da caminhada cristã, e conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e é a ponte da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, nessa lição está tratando aqui desse texto, de João 14, e veremos a cada tópico esses importantes objetivos da lição. A tradução diz o seguinte: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo: o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Nós estaremos estudando essas importantes promessas, veremos também essas dúvidas que os discípulos demonstram durante a fala de Jesus em relação ao caminho. Eles indagando a Jesus que ainda não sabia o caminho. Jesus ensinou durante todo o ministério, e agora também dizendo que queriam ver o Pai, e Jesus dizendo que ele estava no Pai e o Pai nele, conhecendo a ele, conheceria o Pai. Então, os discípulos ainda estavam sempre retendo essas dúvidas durante a sua jornada de Jesus. Então, estava tirando toda a aflição dos seus corações, pois iriam passar por momentos difíceis, claro,
após a morte de Jesus, foram perseguidos, ficaram tímidos, escondidos, mas Jesus já estava garantindo a eles que a esperança viva, né? Aleluia, não ia ser detida pela cruz. Pelo contrário, a cruz seria o instrumento de Deus para consumar todas as coisas, né? Para que o nosso sumo sacerdote morresse, oferecesse sacrifício único, permanente, eficaz, aleluia, substituindo-nos na acusação, na condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Jesus preparava, né, a partir do capítulo 14, a gente vai ver esse discurso falando sobre o Espírito Santo, depois do capítulo 14 já, no capítulo 16, orando, né, fazendo a oração intercessória por todos os discípulos. Glórias a Deus. Então, já encerrou-se, né, os sinais, né, como vimos na lição passada, no capítulo 13, os sinais que João registra, ensinou-se. E já era suficiente para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus. E a partir daí, Jesus vai preparando os seus discípulos para esse momento final. Glórias a Deus, que é claro que vai ocorrer um dos maiores sinais, né? O próprio Jesus sendo ressuscitado e até a natureza exclamando, né, quando ele morre, glórias a Deus, demonstrando que ali realmente, como diz o centurião que estava ali próximo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glórias a Deus. Então, vamos falar sobre João 14, caminho, a verdade e a vida, né? Consolo e promessa do Senhor Jesus. Primeiro subtópico, caminho, a verdade e a vida. Desde o evento capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. Então, vimos na lição passada, né, que ele já começa a instruir nesse ponto, né, dizendo que o que ele fazia era um modelo, era um exemplo, e os seus discípulos deveriam fazer igual. Qual modelo era esse? O lava-pés? Não, a humildade e o serviço. Glórias a Deus. Ele continua ensinando, capítulo 14, 15, 16, sobre essas derradeiras coisas e sobre o céu. Glórias a Deus. E principalmente sobre o nosso consolo, né? Que era, além das promessas que ele fazia agora, capítulo 14, também a promessa do Consolador, que viria, aleluia, fazer o papel do Paráclito, né? Do nosso advogado, aquele que estaria conosco até a consumação do século, aquele que estaria então fazendo o papel de Jesus aqui na terra. Ele iria, mas enviaria outro Consolador, né, semelhante a ele, para continuar a obra por intermédio dele. Aleluia. E assim ele poder estar conosco também todos os dias, né, como ele mesmo afirmou. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Neste discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor disse que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? João 14:5. Então, durante todo o ministério de Jesus, já ia preparando ele, já ia dizendo, elucidando, né, essa revelação importante sobre o seu ministério. Ele iria aparecer em Jerusalém, ele iria ser entregue, ele ia ser morto. Né? Então, no capítulo 13, a gente vê isso também, Pedro até, né, se exalta. E por fim, Pedro, né, acaba recebendo a informação que ele haveria até de negar Jesus. E aqui a gente vê Tomé, né, com essa dúvida ainda, né, não aprendeu as lições que Jesus havia ensinado. Né, não sabia para onde Jesus ia. Para onde Jesus ia? Para o Pai, para o céu, né, para a casa do Pai. Preparar um lugar. Então ele ia voltar para a sua eterna habitação, louvado seja o nome do Senhor. Então, eles ainda não entendiam para onde Jesus ia, nem qual era o caminho. Quando a gente vai falar de caminho, a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, né, a Torá, a lei, os mandamentos, né, obedecer a Deus, era o caminho do homem chegar até Deus. Mas a gente sabe que a lei não podia salvar, né, é apenas uma sombra do que Jesus representaria, né? Ele é a palavra, ele é o Logos. Jesus estava convergindo, né, toda a promessa, toda a lei, os profetas, para demonstrar que ele era esse caminho. Então, para chegar a Deus, para ir até o céu, até a casa do Pai, só existe um caminho, né? É o caminho, não é um dos caminhos. Como as pessoas pensam, né, que todo caminho pode levar a Deus. É uma falácia. O próprio Jesus diz que ele é o caminho, né? No Antigo Testamento havia ali lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, a palavra ia orientando o povo a continuar, né, com temor, com santidade, né, adorando o verdadeiro e único Deus.
E agora Jesus está demonstrando que Ele é o caminho, está nele, como Ele está no Pai. Então nós podemos concluir essa carreira, essa jornada e chegar ao nosso alvo, né? Como Paulo disse, combate o bom combate, percorri a carreira, né? O caminho e guardei a fé. Glórias a Deus. E no momento da gravação dessa lição, né, a gente faz menção aqui ao pastor Claudionor Andrade, que fala assim no dia de ontem, né? Também percorreu o caminho, né? Guardou a sã doutrina, né? Como ele tanto zelava, tanto ele amava a palavra, o Logos, Jesus, que é o caminho. E ele encontrou o caminho e chegou. Aleluias. No destino. Graças a Deus. Né? Então louvamos a Deus pela vida do nosso irmão e rogamos o consolo do Consolador aos parentes. Glórias a Deus. Então, esse caminho que estamos trilhando é único, é verdadeiro e o destino é certo. Glórias a Deus. Tomé, então, ainda estava em dúvida. Por isso, Jesus esclarece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai, senão por meio dele. João 14,6. Esta afirmação de Jesus revela que Ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus, né? Além do caminho, a gente vai estudar que Ele é a verdade e a vida, né? Então, Ele é a trilha que devemos trilhar, Ele é aquele que devemos seguir para chegar até o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E além disso, Ele é a letéia, né? A verdade e a zoe, né? A vida. Glórias a Deus. Ou seja, a única verdade, né? Também não é uma das verdades, é a única verdade e a única fonte de vida eterna. Glórias a Deus. Segundo subtópico, consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. João 12, 27 e 13, 21. O nosso Senhor tinha plena consciência que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado, né? Então, a hora da sua entrega, ele iria se entregar. Tanto é que João diz que quando os soldados vieram procurá-lo e perguntaram se ele era Jesus, ele disse, eu sou. E só essa declaração maravilhosa, poderosa, fez os soldados cair por terra. Então, nenhum deles tinha poder. Jesus poderia invocar ali miríade de anjos e não ser preso, mas ele se entrega pacificamente como uma ovelha muda que vai ao matadouro, e ele faz isso por amor a nós. Glórias a Deus. A sua missão estava chegando ao fim ali, estava chegando ao momento que ele iria cumprir essa maravilhosa missão que era nos salvar. Ele em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. João 14:1. Apesar da imensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transforma-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso, né? Então, em vez de Jesus ficar introspecto, né, angustiado ali, não, ele sabia o propósito da sua morte e declara ali, então, aos discípulos, né, que ali era a vitória, não era a derrota, e que sua morte na cruz se aproximava, lhes garantiria, então, todas essas inefáveis promessas, né, dele preparar nosso lugar, aleluias, e voltar outra vez para nos buscar, para que onde ele estiver, estejamos também. Glórias a Deus. Então, como líder e servidor, no meio da dor, ele ainda consolava, confortava e fortalecia os discípulos para os dias vindouros, né? Glórias a Deus. E esse fim trágico, né, era com a semente que precisava morrer para gerar, né? Então, era um novo começo. Glórias a Deus. Uma promessa gloriosa, terceiro subtópico. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparada para os seus seguidores. A expressão casa do meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João 14:2. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco do que
nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunir no maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Então a gente sabe que o Emmanuel veio morar conosco, né? Desde a antiga aliança, meu Deus, da ordem a Moisés fazer o tabernáculo. Então ele tabernaculou, né, com os homens, né? Ali era a presença de Deus, depois construiu o templo passa a ser então casa de Deus, glórias a Deus, mas de forma simbólica, né? Então Deus veio habitar conosco e de forma mais literal, o próprio Jesus, o Verbo, se tornou carne e habita entre nós, né? O Emmanuel, Deus conosco. Mas agora é diferente, né? Ele foi preparar um lugar para nós irmos habitar com Ele. E habitar aonde? Na sua casa. Onde é a sua casa? No céu. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Glórias a Deus. Então, Ele veio morar conosco, Ele se tornou carne, habita entre nós, e agora nós, aleluia, seremos transformados, seremos glorificados para ir morar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. É claro que todos aqueles que creem em Jesus, né? Que renunciam a si mesmo, tomam a sua cruz e segue a Cristo, segue no caminho. Glórias a Deus. Porque as pessoas, às vezes, a gente ouve aquela frase famosa, né? Quando alguém morre, bom ou mal, alguém vai dizer que Deus o coloca no bom lugar. Não. A gente tem que escolher o caminho em vida. Tem que botar o pé, aleluia, nessa trilha, nessa jornada, em vida. Depois da morte, segue-se o juízo. Né? Então não adianta achar que Deus vai salvar depois da morte se não foi salvo em vida, se não creu e recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, é durante a vida que iniciamos o trajeto, a jornada pelo caminho que é Cristo. Segundo tópico, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Então, até no caminho, como os discípulos estavam, todos eles na mesma direção, mas havia as dúvidas e as incertezas, né? Como a gente vê aqui, tanto Tomé, Filipe, né? Judas, Pedro, que vacilam, que acabam, né, tendo essas incertezas nos seus corações. Primeiro subtópico, a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé é tratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve coragem de manifestar suas dúvidas. João 14, 5. Então, a questão aqui talvez não seria nem o caminho, mas o próprio Jesus dizendo, né? Vocês sabem para onde eu vou. Então, aí Tomé diz, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como saberemos o caminho, né? Eles nem sabiam sequer para onde Jesus ia, né? Nem ouviram direito os ensinos de Jesus sobre o que iria acontecer, sua morte, e que ele haveria de ressuscitar, né? Por isso havia tanto temor após a morte de Jesus, né? Eles ficaram encerrados ali, os discípulos de Emaús voltaram para sua casa, então havia nessas incertezas, pois não se aperceberam quando Jesus ensinava tudo isso. E agora Tomé não sabia o caminho. Glórias a Deus. Não conhecia o caminho e Jesus vai dizer quem é o caminho. Esse episódio ilustra que durante nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir essas palavras. Então, quem tem dúvida, pergunte, né? Glórias a Deus. Procure alguém mais experiente, procure o seu líder espiritual. Pergunte para não ficar com essas dúvidas, principalmente relacionado à fé. Inclusive, né, em uma época de tanta desinformação, né? Tanto na área da política, da ciência e também da fé, né? Pois está cheio de falso mestre nas mídias sociais ensinando tolice, né? Ou como disse Claudio Honor de Andrade, tralhas teológicas, né? A gente tem que buscar a verdade na fonte e não em águas rotas e cisternas, né? Que estão com vazamentos. Que Deus tenha misericórdia. Segundo subtópico, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João 13, 36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Então, Pedro tinha certeza e também Filipe agora queria conhecer o Pai. E Jesus sempre dizendo que ele, o Pai, é um, né? Demonstrando, aleluia, que ele era o Filho de Deus. Então, Filipe também estava com uma incerteza, com uma dúvida
no seu coração e não entendia quando Jesus dizia que estava no Pai e o Pai estava nele. Né? O próprio Jesus vai censurá-lo, dizendo: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus, eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Né? Algo que faltou neles também, pois Jesus havia ensinado tudo isso. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o engano de Judas Iscariote. Em João 13, é revelado que Nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João 14, 21 e 22. Esta pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus sentimentos, os seus ensinamentos, e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu por 30 moedas de prata. João 13, 25 e 27. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Né? Então, há muitos estudiosos que falam sobre o que talvez Judas pensava, nesse sentido. A gente pode extrair daqui desse comentário que ele tinha aquela visão materialista do reino. Né? E talvez até achava que estava fazendo bem ali, pegando Jesus para Jesus se rebelar e cumprir ali aquilo que ele esperava, a sua expectativa, como era do judeu. Né? Ele não queria aquele Jesus, aquele Messias que vinha montado num burrinho. Eles queriam Jesus, um cavalo branco com a espada para derrotar Roma. Né? E Judas, então, andou tanto tempo com Jesus, mas não aprendeu direito. Né? Escutava o que Jesus falava, mas não ouvia, não interiorizava, não guardou no seu coração, a ponto de ter sua fé acrescentada, e acabou, então, apostatando da fé. Né? Enquanto os outros tinham dúvidas, tinham incertezas, mas perguntava, Judas tomou a sua própria decisão e, baseado nas suas expectativas, nas suas prioridades, acabou traindo o mestre. Né? Glórias a Deus. E Jesus sempre dava um toque. Né? Jesus não dizia que era Judas, mas deixava sinais ali. Judas poderia então ter se arrependido. Jesus o amava, ele era um discípulo amado, era um salvo, era um crente, mas apostatou, deixou Satanás entrar no seu coração. Que Deus tenha misericórdia, que nós não trilhemos esse caminho inverso, em vez de seguir o caminho que é Jesus, aprender dele, que é manso de coração, ouvir a sua voz, a sua palavra, esperar nele com paciência, acabou se precipitando, concluindo que aquela saída era boa, que aquela atitude era melhor, de trair Jesus vendendo por 30 moedas. E o pior, não se arrependeu depois. Então ele tinha toda a oportunidade de não fazer e ainda tinha a chance de se arrepender, como Pedro se arrependeu por ter negado a Cristo. Mas ele, então, morre e é destituído de toda a promessa que Deus havia feito, inclusive quando Jesus disse que eles sentariam sobre 12 tronos, Judas estava escalado para isso também. Mas perdeu a bênção, a oportunidade, perdeu a fé e não se arrependeu. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que não venhamos apostatar da fé, como já falei, trilhar um caminho na contramão de Jesus. Jesus está nos direcionando ao céu e a gente quer, às vezes, por nossa própria vontade, por nossa própria revolta, opiniões ou prioridades, trilhando um caminho diferente. Que Deus nos ajude. Terceiro tópico, caminho, verdade e vida. Primeiro subtópico, eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Inclusive os judeus, quando Jesus falava alguma coisa assim, eu sou, já queriam pegar em pedra. Os opositores, os fariseus, os saduceus, os escribas, sacerdotes, todos eles ficavam dizendo que Jesus blasfemava, mas era uma declaração que ligava ele ao eu sou do Antigo Testamento. Mas aqui é eu sou o caminho, então tem um complemento, vamos falar sobre ele.
Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1, 79. Glórias a Deus. Então, o eu, demonstra a autoria da nossa salvação. Ele é o autor e consumador, aleluia, da nossa fé. Então, nele está a nossa única possibilidade de sermos salvos, Então, ele vai dizer também que ele é o caminho, ou seja, ele é a direção certa, glórias a Deus. E para nos salvarmos, como no Antigo Testamento, Noé fez a arca, para se salvar tinha que entrar na arca. E nós, para nos salvarmos, temos que estar em Cristo, arraigado, enxertado neles, com vara na videira verdadeira, aleluia, pertencer a Ele, ao corpo dele, para sermos salvos. Não adianta só dizer que ama Jesus e está longe. Ama Jesus e não está nele, Não está seguindo a Ele, não está buscando uma vida que o agrade de santificação, de pureza. Ama Jesus e quer continuar no pecado. Não podemos servir a dois senhores. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Está lá em Hebreus 10, 19 e 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Então ele é exclusivo. Eu sou o caminho. Então esse artigo definido demonstra que não é um, dois, é aquele que é o único verdadeiro. Como também diz, eu sou a verdade, segundo o subtópico. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. Então é a única, absoluta e completa. Ele é a verdade. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14, 7. Então, também não há o relativismo, uma verdade moldável. Não, ela é absoluta e ela é imutável. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que nós estávamos com os pés atolados no lodo, na lama, e o Senhor nos transporta agora para estarmos firmados sobre rocha. Rocha tem que ser algo firme, inabalável. Glórias a Deus. E essa é a verdade de Cristo. Louvado seja o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ela nos garante tudo isso, porque nos mostra uma saída para o nosso pecado, para a nossa imundície, para a nossa situação de mortos espirituais. Então, ela nos dá vida, nos liberta, aleluia, e não há outra. Então, o cristianismo é exclusivista, e só Cristo salva. Tem muitas religiões, mas não levam a Deus, não levam ao céu, que a Bíblia revela. Pode ilustrar uma outra situação que não é verdadeira, que não é a verdade. E o terceiro subtópico, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João 19:30. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. João 5:26. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3:16, 6:33, 10:28, 11:25. Glórias a Deus. Ele é aquele que tinha poder de dar a sua vida, de voltar a tomá-la. Ele é a fonte da vida, ele é o Criador. Então, da mesma forma como ele ressuscitou, ele vai ressuscitar a igreja. Louvado seja o Senhor. Ele vai glorificar aqueles que estarão vivos no momento da sua volta, no momento do arrebatamento da igreja. Então ele tem todo esse poder e ele declara isso. Sou o caminho, a verdade e a vida eterna.
Glórias a Deus. Graças a Deus, né? E Ele nos dá a vida com abundância, né? O ladrão não veio fazer outra coisa, não se roubar, matar e destruir. Porém, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Graças a Deus, pois nós conhecemos esse caminho, né? Estamos lutando para percorrer essa carreira, para concluir, né? Até o fim. Louvado seja o Senhor. E a conclusão, reconhecer Jesus como caminho, a verdade e a vida oferece-nos oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida, proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Graças a Deus, né? Então temos a certeza, a convicção da nossa salvação quando estamos nele, estamos dentro da arca, estamos fazendo parte do seu corpo, servindo a Ele, fazendo a sua obra, glórias a Deus, e enxertado nele, recebendo a vida. Graças a Deus por essa lição, e na próxima lição vamos estudar sobre a promessa do Espírito. Então a gente está vendo aqui esses ensinos de Jesus a partir do capítulo 13, né? Desde a ceia, lavar pés, e o Senhor vai preparando aqui, né, a sua igreja nesses momentos finais que antecedem a crucificação. Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma lição. Santo Eterno Deus, te louvamos, Senhor. O Senhor, aleluia, de maneira graciosa, tem nos salvado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer todo o pecado, Senhor Jesus. Ficar firme, aleluia, guarda no momento maravilhoso que o Senhor vem buscar a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo isso. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém.